conhece, eu sou a Cris, uma das trabalhadoras da casa, e hoje a gente escolheu falar de um tema meio audacioso. É um tema difícil um pouquinho de falar, mas é importante a gente tocar nesse assunto, porque é uma doença que a gente tem medo, que traz muito sofrimento e que muitas vezes a gente não tem medo por nós mesmos, a gente fica angustiado de saber que um ente querido, né, alguém que a gente ama, possa ter essa doença. Não é uma doença de fácil aceitação por diversos fatores. Então, a gente decidiu que seria importante a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, obviamente à luz da doutrina espírita, e principalmente para que não seja tão pesado quando a gente fala sobre o câncer, vamos também falar sobre as opções que ele nos traz, sobre a cura e sobre a esperança sobre esse tema, tá bom? Então, primeiramente, a gente começa dizendo que o espiritismo, né, aqui o que a gente aprende da nossa doutrina espírita é que as doenças são entendidas não apenas como questões biológicas, mas também como uma oportunidade de aprendizado e de evolução espiritual. Então, segundo a doutrina espírita, as causas das doenças podem ser físicas, podem ser emocionais, podem ser psicológicas e, em muitos casos, também espirituais. Então, as doenças são vistas como experiências que a gente precisa ter como espírito em termos de reeducação, de aprendizado para a nossa evolução espiritual. E para que a gente possa, então, através dessa jornada evolutiva, desenvolver virtudes para o nosso espírito. Então, o que nós vamos falar? Nós temos esses slides, são os 9 slides. O primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução, depois dessas estatísticas, das causas, emoções negativas, tratamento, um pouco sobre o câncer infantil, o aspecto espiritual, obviamente, de tudo isso, o nosso perispírito, pensamento e cura, e aí a gente conclui. Tá? Então vamos começar aqui com a introdução. E aliás, gente, olha, se tiver pergunta, né, tem esses slides aí na frente, então se você tiver uma pergunta aqui no começo, mas sabe que a gente já vai falar sobre isso mais tarde, mas se não tiver aqui e quiser perguntar, fazer um comentário, fiquem à vontade, tá bom? Para que não seja tão maçante só eu falando, me ajudem. Então vamos lá, introdução. O câncer é um grupo de mais de 100 doenças caracterizado pelo crescimento descontrolado e pela disseminação anormal de células no organismo. Pode acontecer em qualquer parte do corpo e é causado por alterações no DNA da célula que afetam a regulação normal do ciclo celular. Então, nós temos aqui uma fotinho de um tumor que foi retirado em 1689. Por que essa fotinho aqui? Para a gente lembrar que essa doença do câncer existe desde os primórdios da nossa humanidade. Deixa eu ver a bolsa aqui, existe desde os primórdios da humanidade. Nós temos dados de fósseis na Grécia, já com de 1,7 milhões de anos atrás, já encontramos fósseis com sinais de osteosarcoma, que é um câncer no osso. Então, como são fósseis, já via que ali o osso já tinha essa doença. Também muitas múmias do Egito, já, né, que foram embalsamadas e tudo, já se encontram ali sinais de que o câncer já existia. Ou seja, é uma doença que tem estado com o ser humano há muito tempo, tá? Então, essas células, né, que a gente leu aqui a descrição dessa doença, então as células cancerígenas, elas continuam crescendo, formando tumores ou então se disseminando pelo sangue em forma de leucemia ou então pelo sistema linfático, que são os linfomas, entre outros. A gente não vai falar de todos, tem mais de 100 aqui. Então, elas também podem esse crescimento desorganizado, desordenado,
ele pode se espalhar para tecidos vizinhos, mas também para outras partes do corpo, que é o que a gente chama de metástase. E uma coisa também, né, que compõe a doença é que as nossas células do corpo, elas têm uma morte programada, né? As nossas células a gente renova por dia bilhões de células do nosso corpo. Então, cada célula específica tem lá o seu tempo de vida. Então, ela morre e ela se renova. Mas as células cancerígenas, elas não são afetadas por esse sistema normal do organismo que a gente tem de renovação. Elas não morrem. Então, elas fogem a isso, por isso que elas são células anormais. Um pouquinho estatísticas aqui. Então, hoje, né, o câncer, que a Ivone até já lançou ali um comentário, ele continua sendo uma das principais causas de morte no mundo e com projeções alarmantes. Né, continua crescendo. Então, em 2022, é a última estatística que a gente encontrou, chegamos a 20 milhões de casos no mundo e 9,7 milhões de mortes. E os tipos de câncer mais comuns são pulmão, mama, colo retal, próstata e estômago. Mas, como a gente falou anteriormente, existem mais de 100 tipos. Uma coisa que é importante a gente tocar aqui, quando a gente vê esse número, e é global, tá, gente? No mundo inteiro, existem também as disparidades globais, né? No tratamento do câncer eficaz, assim como na sua detecção precoce, né? Quando a gente já encontra a doença logo ali no seu início. Então, países com um alto índice de desenvolvimento humano, obviamente as pessoas têm acesso a esse diagnóstico precoce, a esse tratamento eficaz. Então, a taxa de mortalidade é menor, ao contrário de que em países de terceiro mundo, especialmente com esse índice de desenvolvimento humano baixo, a taxa de mortalidade é muito maior. Então, a gente tem essa disparidade global quando a gente olha para esses números que a gente tem mais ou menos em mente. E espera-se que esse número vai continuar crescendo. Por quê? Devido ao envelhecimento populacional, que a gente está vivendo cada vez mais. Então, vivendo cada vez mais, a gente é mais expostos aos fatores de riscos, que é uma aguinha, a gente fica mais expostos aos fatores de risco, que nós vamos falar um pouquinho mais tarde, e naturalmente, ao envelhecermos, o nosso corpo passa por um processo onde o nosso sistema celular funciona, sem entrar em detalhes aqui médicos, mas o nosso DNA sofre alterações e a gente vai ficando mais propensos a termos mutações genéticas, assim como o nosso sistema imunológico também enfraquece um pouco. E essas condições naturais do envelhecimento faz com que a gente tenha mais suscetibilidade em desenvolver uma doença, outras doenças, assim como o câncer. E muitas vezes tem velhinhos que morrem com câncer e nem sabiam mais que tinham, né? Nem sabiam. Então, é uma projeção no sentido de números que com o envelhecimento da população, esse número também tende a aumentar. Então, vamos falar um pouquinho aqui das causas, tá? As causas dessa doença continuam a se relacionar amplamente com os fatores de risco que a gente vai ver, porque inclui fatores genéticos, né? Fatores ambientais, assim como comportamentais também. Então, esses fatores, eles podem agir isoladamente, mas também em conjunto com outras coisas, né? Então, em conjunto ou isoladamente, ao levar mutações genéticas que vão então fazer as nossas células agirem de forma diferente das células naturais do corpo e então formar doença. Quem pode ler para mim, por favor? Então, vamos falar do estilo de vida e fatores comportamentais. Tabagismo, pulmão, bexiga, esôfago, alimentação inadequada, gorduras saturadas, processados, colo retal. Consumo álcool, fígado, boca, garganta e mama. Inatividade física, mama, colo retal.
Temos os fatores ambientais e exposição a produtos químicos, pesticidas e outros, radiação ultravioleta, câncer de pele, poluição do ar e pulmão. os fatores biológicos, Infecções como HPV, hepatite, pylori, útero, fígado e estômago, mutações genéticas hereditárias, BRCA1, CRC, mama e intestino. e os fatores socioeconômicos. Acesso limitado a cuidados médicos e diagnósticos tardios. Então, isso aqui a gente trouxe só superficialmente, né? Só para a gente ter assim, um conhecimento básico para a gente realmente entrar na parte que a gente precisa conversar. Então, aqui a gente vê que a gente pode, né, desenvolver câncer através de vários fatores de risco. Alguns a gente pode evitar e outros a gente mais ou menos está imergido nessa situação por aqui vivermos no mundo onde a gente vive, né? Então, quando você nasce aqui com uma genética hereditária, não tem muito o que você fazer nesse aspecto. Ou fatores ambientais, a poluição do nosso ar, né? Então, é só para a gente pensar o que é que a gente pode evitar e o que a gente talvez não consiga evitar, mas sabendo que essa doença vem desses fatores de riscos aqui. Tá? Então, e aí, além desses fatores de risco, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, a gente quer tocar no aspecto das emoções negativas. Então, a gente está falando de fatores ambientais, socioeconômicos, como a gente viu ali, como a gente já falou, em países menos desenvolvidos, as pessoas não têm tanto acesso ao que a gente tem aqui. Mas, além desses fatores físicos, nós temos também o fator emocional, dessas emoções negativas que a gente também ainda cultiva. Então, embora as emoções negativas, por si só, não sejam a causa direta do desenvolvimento de um câncer, já existe evidências que mostram a contribuição indireta das emoções negativas para o desenvolvimento dessa doença. Então, sentimentos como rancor, ódio, raiva, egoísmo, faz com que o nosso organismo acumule uma energia densa. E essa energia densa, que a gente mesmo cria em nós, dá origem a doenças que todos já devem ter ouvido falar, psicossomáticas. E essas doenças, então, continuam a se desenvolver. E elas afetam psicossomáticas, o corpo, e afetam também o espírito. Vocês já ouviram falar de um estudo japonês que a gente já trouxe aqui algumas vezes sobre águas? Então a gente faz uma analogia da palavra mágoa, água. Então o que a gente quer dizer? A nossa constituição física é feita de mais de 60% é água. E já existem estudos científicos provando que o que a gente emana numa molécula de água, nessa composição celular, e aí a gente analisa no microscópio a emoção positiva, né, os sentimentos de amor, de carinho, de esperança, de compreensão, ao contrário dos sentimentos de ódio, de rancor, de xingamento, e você vai ver que se forma completamente diferente, um escuro, distorcido, que não tem uniformidade, ao contrário do outro, que parece aquele floquinho de neve perfeito e bonito. Então, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Quando a gente cultiva emoções negativas, a gente tem esse impacto em nós, que somos 60% água. Então, por isso que vem dessa palavra um pouco, né, da gente fazer essa analogia da má água, o que isso pode acontecer. Então, a gente, com o nosso poder de mente, exerce também muitas influências sobre nossa saúde psicológica e emocional. E isso repercute no nosso corpo e repercute no nosso espírito. Tudo bem, gente? Tem ninguém dormindo ainda? Não fiquem deprimidos, vai melhorar, tá bom? Não, Cris, os espíritos falam que o corpo é o exaustor do espírito. Tem um slide que a Ivone que escreveu, tô vendo aí agora, que tá lá, é isso aí. Isso mesmo. Então, gente, olha, que existem estudos, tá? Então agora a gente ainda tá falando do aspecto científico das coisas, tá? A gente não é a doutrina espírita apenas falando que as emoções negativas afetam e aqueles fatores de risco. A gente está falando de ciência, né? De cientificamente provado. Tem estudos aqui, por exemplo, de psiconeuroimunologia
indicam que os fatores emocionais e psicológicos podem afetar os sistemas biológico e comportamental de maneiras que aumentam o risco de câncer. Então, por exemplo, o estresse crônico, a gente vive estressado, né? Todo mundo está estressado. O que isso acontece? O que isso faz com a gente? A gente tem um índice elevado de cortisol, um dos nossos hormônios, que afeta o nosso sistema imunológico, dificultando a sua capacidade de detectar e destruir células cancerígenas. Então a gente está falando aqui de um estresse crônico, porque é impossível a gente não viver estressado em algum momento da nossa vida. Todo mundo passa por estresse, mas da mesma forma que a gente passa por estresse, a gente também tem que aprender a reconhecer esse estresse, ver quando ele está exagerado, que às vezes a gente se estressa por coisas que não era para se estressar. Você vê uma pessoa com o mesmo problema, nem um pouco estressado, e você todo estressado. Então são coisas que é o nosso autoconhecimento, né? Então o estresse faz parte da nossa vida, sem dúvida, mas um estresse crônico exagerado é uma análise individual de cada um, porque isso acontece com a gente, né? Significa que vai acontecer com todo mundo que está estressado, gente, não fica com medo, não é assim, tá? É uma complexidade de fatores. Me estressei com essa palestra. Eu também. Já me estressei também. Obrigada, Teresa. Não, tá certo. Mas que nível de estresse que a gente está falando? Inflamação crônica também é um outro aspecto, porque essas emoções negativas, como ansiedade, né, que é o novo mal da humanidade, raiva, egoísmo, pode aumentar essa inflamação no corpo, que pode promover tudo aqui, ó, podendo, né? Então, o que é podendo? Talvez isso vá acontecendo, significa que vai acontecer com todas as pessoas. Podendo promover mutações e ambiente favorável às células cancerígenas. Então, esses daqui são estudos provados de como que as emoções negativas podem agir no nosso corpo físico, que então pode desencadear uma doença. Ô, Cris, Sim. só fazer um adendo aqui sobre o estresse, que hoje a gente entende na neurociência que tem 3 tipos de estresse, né? Então, esse aqui é o estresse tóxico. A gente não tem recurso, não tem um sistema de apoio, a pessoa se sente sozinha, se sente solidão, mesmo sem querer estar em volta de outras pessoas. Esse estresse crônico é o tóxico. Porém, tem o estresse tolerável e tem o estresse positivo. Então, o estresse a gente não consegue se livrar dele. Sim. Esse estresse aí, no caso, eu acho que é o tóxico. É o crônico, né? Muito bom. Então, a gente como é que fala? É compreensível e normal vivermos em um nível de estresse, porque a gente não pode viver nesse estresse crônico tóxico, né? Que a gente não... Tá. Então, aqui o nosso próximo tratamentos. Né? Então, vamos começar a fazer ficar um pouco mais leve isso aqui, começar a falar das esperanças, né? Das curas aí. Mas antes da gente falar dos tratamentos, é importante a gente lembrar da profilaxia ao câncer. O que seria a profilaxia? Desses fatores de risco que a gente trouxe, a profilaxia é o oposto dele. É uma vivência mais equilibrada, né? No âmbito físico, no âmbito emocional e também no âmbito psicológico. Então é a gente ter uma vida mais regrada. Óbvio que a gente não tem como a gente, né, não fazer parte de nenhum fator de risco, mas a gente tem coisas que a gente já pode fazer por nós mesmos, no sentido de não ter excesso, né, de cuidar desse nosso aspecto holístico de ser humano que a gente é. Então, nos dias de hoje, como a gente viu em slides anteriores, o número de casos de câncer cresceu exponencialmente, como a gente viu, vai continuar crescendo. Então isso obviamente se tornou uma preocupação mundial. Mas ao mesmo tempo que esses números aumentam também, por ser uma preocupação mundial e que não escolhe, né, que qualquer um pode ser afetado, porque cientificamente a gente tem os fatores de risco, mas a gente não sabe a causa real. A gente dificilmente consegue pinpoint, porque às vezes é óbvio e às vezes na mesma circunstância a pessoa não tem. Então é mais complexo, a gente não sabe dizer exatamente. A ciência evoluiu até dizer dos fatores que tem grandes chances, mas nem todo mundo se enquadra nesses fatores exatamente. Então, ao mesmo tempo que esses números aumentam devido a essa conscientização mundial sobre a doença,
aumentam-se também as pesquisas, os investimentos financeiros em busca da cura, que com certeza vai chegar. É uma questão de tempo, os avanços, se a gente vê, vai lá no histórico da humanidade sobre essa doença, muitas vezes a gente fala, gente, tem tanto câncer agora, na minha época não era assim, porque a gente não sabia que era essa doença, porque a gente já viu que ele existe há 1,7 milhões, de anos atrás. Mas a gente vê a progressão dos tratamentos. Antigamente era o quê? Tratamento, zero, não sabia nem o que era. Depois o tratamento evoluiu para cirurgia, como a gente viu aquela foto inicial, retira o tumor. Só que cirurgia naquela época não tinha asepsia, não tinha esterilidade. Então se tirava o tumor e morria de infecção depois. Aí melhorou, agora a gente vai fazer cirurgia e a gente já sabe, né, de lavar as mãos antes, aí os pacientes começaram a sobreviver mais. Aí depois veio a Segunda Guerra Mundial, com a radiação da bomba atômica. Aí os cientistas médicos japoneses descobriram que as vítimas da bomba atômica, a medula ficava completamente eliminada. Horrível, péssimo. Mas aí tem uma luzinha, né? Que a divindade se aproveita de tudo. Que a gente faz errado, eles dão um jeito de nos ajudar ali dentro do nosso erro. Descobriram que os tratamentos, então, de leucemia, por exemplo, podiam ser tratados através de radiação. Porque a radiação, o que é a leucemia? É um câncer no sangue, no bone marrow, que eu não sei como é que fala em português, esqueci. É medula, né? É uma medula óssea. Então a radiação dessas vítimas da bomba atômica limpou tudo, então agora uma pessoa que tem câncer na medula óssea, vamos fazer radiação e limpar as células cancerígenas. E aí surgiu o transplante de medula óssea, e surgiu os tratamentos de radiação. E continuam se desenvolvendo, né? Então essas pesquisas, esses investimentos financeiros, eles crescem junto com os casos também de câncer que aumentam no mundo, até que a gente encontre. Eu não sei se alguns de vocês sabem, mas eu trabalho com oncologia. Então é a minha área, há mais de 20 anos que eu trabalho com oncologia infantil, uma unidade hospitalar de câncer infantil. Então eu já vi pessoalmente a evolução da medicina nesse aspecto, medicações e tratamentos que há 20 anos atrás eu não tinha disponibilidade, que hoje a gente tem. Então pacientes, eu vejo hoje pacientes que a gente perdeu, que a gente não perderia hoje. Eu vejo remédios e coisas que é impressionante. Então só no meu lifetime, né, de 20 anos de trabalhar nessa área, eu já vi um avanço assim gigantesco em termos de tratamento e cura. Então só para falar de alguns rapidamente para vocês. A mais nova terapia, né, uma das novas terapias que a gente tem, chama CAR Therapy, que é um sistema, a célula no sistema imunológico geneticamente modificada para atacar a célula cancerígena. A gente usa em leucemia e a gente usa em linfomas. E a leucemia é o câncer mais comum infantil, então a gente usa muito o CAR-T em crianças. Imunoterapia, algo também inovador, que estimula o sistema imunológico a combater, reconhecer e combater as células cancerígenas de maneira eficaz. É muito usado em câncer de pulmão e melanoma. Terapias-alvo. Então você vê, vai cada vez ficando melhor aqui, ó. Identificam mutações específicas para atacar diretamente as células tumorais, minimizando danos às células saudáveis. Câncer de mama e câncer de pulmão. Porque, gente, a quimioterapia é um veneno? É, mas é um veneno necessário. Quando a gente está com câncer, ninguém quer tomar quimioterapia, óbvio. Porque tem milhares de side effects. Mas quando você está com câncer, é a única coisa que vai te salvar, então você toma. Por que é bom? Porque te salva. E por que é ruim? Porque ela ataca o seu corpo inteiro. Não é só as células cancerígenas. Então, hoje as terapias, os tratamentos estão avançando, que agora terapias-alvos, para atacar só aquela e deixar, né, não deixar o paciente tão debilitado, porque ataca também as coisas boas. E a última, que agora a gente está recebendo aí, o CSD, aqui em San Diego, é um dos grupos mais avançados em tratamento de câncer. Então, eu estou recebendo pacientes no hospital de Nova York,
de todos os lugares dos Estados Unidos para vir fazer essa radiação de prótons aqui na UCSD. O que é essa radiação de prótons? Ela permite direcionar energia positiva de forma precisa, minimizando danos ao tecido saudável ao redor. Porque radiação, como a gente comentou antes, também progrediu. Porque o que é radiação? Você está com um câncer na mão e você faz a radiação, ela queima todo o seu tecido saudável ao redor. Essa é a radiação antiga, que a gente ainda usa, né? Porque nem cada paciente é um caso. Mas essa radiação nova de próton, ela tende a minimizar o dano ao redor desse tecido saudável. Então, isso daí mostra pra gente que os avanços continuam. Tá? E aí, agora a gente viu, então, emoções negativas, fatores de risco, todas essas coisas. Mas e quando a resposta não está nesse fator de risco? E quando a gente não se enquadra nesses fatores de risco? Quando alguém desenvolve a doença, nunca fumou, nunca bebeu, nunca fez. Não se enquadra. Aí o que vocês acham? Eu acho que tem duas coisas aí por trás. Uma é a parte das emoções, que nem sempre a gente consegue reconhecer, porque eu acho que, como você falou, é um fator de risco e às vezes a gente acha que a pessoa é emocionalmente estável, mas a gente nunca sabe bem. Culpa. E uma coisa kármica também, né? Uma coisa mais espiritual também, que veio para passar por uma coisa ou ensinar algo para alguém, principalmente nas crianças. Eu acho que você pensa como que uma criança tem uma coisa kármica, mas às vezes são os pais que têm uma... Que a criança não se acredita vai falar sobre isso. Mas é ótimos pontos, porque aqui ninguém conhece uma pessoa boazinha assim, ó, controlada, não tem, sabe, o que é emoção negativa? Não gosto disso, não gosto daquilo, você tá errado, né? Vários. Que não tem isso, que é uma pessoa centrada, calma, que não tem vícios físicos. Nunca ouviu falar ou conhecer alguém assim, que mesmo assim desenvolve o câncer? Ou crianças, né? Meu pai teve 3 tipos de câncer: garganta, próstata e de pele. Nossa. Nunca fumou, nunca bebeu, nunca se expôs ao sol, nunca. Tá vendo? E teve. Né? Então, quando a gente começa a refletir sobre essas causas que não se enquadram em todas as pessoas, a gente tem que fazer uma reflexão além do que será, por que será então, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o câncer infantil, como a Ana ali falou. Por que o câncer infantil? Porque ele nos mostra com mais clareza uma situação dessa. Porque a gente sabe que as crianças certamente não fazem parte do grupo de risco, né? Óbvio que a gente tem uma diversidade de crianças de idades, mas vamos falar da criança em geral, no sentido de criança não fuma, criança não bebe, criança não tem emoção negativa. Normalmente as crianças estão felizes, falam para você na sua cara o que ela está sentindo, né? Fala, a criança é espontânea, é positiva, quer brincar, é sorridente. Então, essa é a criança. E aí a gente vê que muitas crianças nascem com câncer. Então, digamos que a criança não foi exposta através da mãe. Não, a criança já tinha 10 anos e só comia comida processada. Então, aí a gente pode até colocar esses fatores de risco um pouquinho na vida da criança. Mas, em realidade, tem crianças que nascem com câncer. Existe um câncer que chama neuroblastoma. É um câncer exclusivamente infantil, onde a criança nasce com câncer. Germ cell, outro câncer exclusivamente que a criança nasce com ele. Tem lá no meu hospital agora um bebê de 5 dias, ou seja, nasceu com um câncer enorme, já com metástase por toda a coluna. 5 dias. Então, de onde vem? Então, quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente tem... E outra coisa, outro aspecto interessante. Crianças têm quase inexistente o nível de hereditariedade. Todas as crianças, em 20 anos, centenas para milhares de crianças que eu já cuidei, dá para contar no dedo de uma mão. A mãe tinha câncer, a criança tem câncer, o pai tem câncer, câncer na família. A grande maioria não tem histórico de câncer familiar. Não tem. Né? Então,
Então vamos falar só um pouquinho sobre o câncer infantil, para a gente conseguir terminar aqui no nosso horário. Primeira coisa, interessante que para mim que trabalho com isso, eu acho que existem, sei lá, milhares de casos, são tantas crianças, e eu até fiquei surpresa de ver essa estatística, que realmente a incidência de câncer infantil são só 3%. Eu falei, uau, são só 3%, né? Porque quando você trabalha no meio, parece que todo mundo tem, né? Mas não é. Então, isso aí a gente lembra um pouco dessa estatística quando a gente vai tentar entender esse câncer infantil. Então, só para informação, a sua taxa de cura varia 90%. Então, isso, às vezes eu falo, ai, Cris, como você aguenta fazer isso? Eu falei, gente, alguém tem que fazer. Mas o que me sustenta para fazer isso é isso. A cada 10 pacientes que eu cuido, um só morre, 90 sobrevivem, né? Então é uma taxa de cura tão linda, tão alta, que te dá mais forças, assim, de você continuar, mais positividade, entendeu? Durante o tratamento. Mas em países com esse índice de desenvolvimento humano baixo, os países de terceiro mundo, África e Vietnã e Filipina e outros assim, ó, a taxa é só 20% de cura. Então você vê drástico, né, a diferença. Cris, Sim. você que trabalha nessa área, esses anos todos, vê alguma diferença em famílias que são mais espiritualizadas e famílias que não são? Sem dúvida. É nosso próximo slide. Uhum. Com certeza, Márcia. Só queria mostrar fotos da Emily para vocês, antes e depois. Ela foi a primeira paciente a se beneficiar da terapia CAR-T. Porque, assim, sabe quando você tem aquele diagnóstico, leucemia, volta, aí você tem quimioterapia, você tem um lifetime. Você não pode ficar, você tem uma quantidade de quimioterapia que você pode ter naquela vida. Depois disso, seu corpo não aguenta mais. Então, quando os pacientes relapse, e volta, aí quando você tem aquele diagnóstico, não tem mais nada que a gente possa fazer, aí vamos tentar o CAR-T. E aí ela ficou bem. Então, essa é uma foto, que ela só, por ela ser a primeira paciente, né, que sobreviveu e curou a leucemia, e eu já conheço vários outros, né, no meu hospital. Mas a foto dela, ela ficou meio que histórica, a primeira paciente do CAR-T. Então tá, gente, então dentro dessa conversa sobre o câncer infantil, acho que ela nos remete a gente fazer um pouquinho de análise de doenças do lado espiritual, né? O que isso significa? Vamos mudar então um pouquinho para o prisma espiritual aqui. Então, doenças, como a gente já falou, né, podem ter causas espirituais que estão sempre relacionadas aqui ao estado moral e ao estado emocional do indivíduo. Então, lei de causa e efeito, que pode vir de outras vidas, mas principalmente da vivência dessa vida atual. Né? Então, você vê ali, se a gente vai falar que câncer, criança que nasce com câncer vem de uma vida passada, a gente está falando de 3%. Então, os outros, a maioria, lei de causa e efeito, são ali nos nossos fatores de risco da vivência dessa nossa vida atual, que às vezes podem nos atingir hoje, ou então a gente fica carregando isso no nosso próximo slide, que a gente vai estudar para outras vidas. Então, esses efeitos, né, as causas desses fatores de risco podem estar nessa vida ou vão estar em futuras encarnações. E algumas doenças podem ser escolhidas pelo próprio espírito antes de reencarnar, como desafios necessários para seu aprendizado e fortalecimento. Então, esses sofrimentos temporários são vistos como provas que o espírito pede, que o espírito quer passar, para que ajude ele a desenvolver virtudes como paciência, fé e bondade. A gente quis falar isso porque a gente não pode olhar um paciente de câncer e falar, tá vendo? Que mandou fumar? Tá vendo? Tá espiando, espírito ruim. Não, ó, tem espírito bom que pede como prova. Então, calma, não vamos generalizar porque a gente não sabe a causa 100%, nem física, nem espiritual. Mas nós também temos as doenças que podem ser expiações. Ou seja, essas já são consequências de atos cometidos em vidas anteriores. Então, nesse contexto, né, essa doença como expiação, ela vem em forma de reparação e ajuste, permitindo que o espírito, então, enfrente as consequências dos seus atos anteriores para que ele possa, assim, crescer espiritualmente. E o
perispírito? Quem sabe o que é o perispírito? Ninguém sabe? Psicossoma. Hã? O perispírito, ele chama de psicossoma, é o corpo semi-material, que quando você desencarna, você continua com a sua individualidade. Porque você tem o corpo, perispírito. Ó, já vai dar uma aula do espírito do então, perispírito. Tá bom aí, Ivone? Então é isso mesmo. Então quem quiser saber mais, fala com a Ivone depois, que eu já vi que ela já estava engatando ali numa aula completa. Mas o perispírito, ele é um corpo espiritual que conecta o nosso corpo físico, né, em poucas palavras, ao nosso espírito. Então ele é esse intermediário. E esse perispírito nosso pode sofrer traumas e lesões espirituais causadas nessa vida ou em vidas passadas. Então é como se nós adquiríssemos manchas no nosso perispírito através das nossas ações. Esse corpo perispiritual fica manchado, como a gente vê aqui, ó, na foto, essas manchinhas no perispírito. E como a Ivone falou no início, lá no meu slide, o corpo então o nosso corpo é exaustor do nosso espírito. Então essas manchas precisam vir à tona, vêm em formas de doenças, para que elas possam ser então diluídas e o perispírito renovado. Precisa expurgar, precisa sair do perispírito e eclode muitas vezes em formas de doença. Ana, por favor. O câncer, por exemplo, pode ser a oportunidade de liberação de velhas mazelas, de conflitos ancestrais que ficam retidos no ser e que somente agora encontraram um campo propício para se manifestarem, oportunizando a liberação. Libertação. Isso está no livro Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda. É, muito bom mesmo, tá? Então ele está aí explicando, né, que são conflitos ancestrais que ficaram retidos no ser, que somente agora. Por que somente agora? Porque nem sempre a gente está pronto. Lembra que a gente também estuda no Evangelho que não existe fardo maior que a gente possa carregar? Então, no momento que a gente é acometido, por seja qual for a situação, teoricamente, significa que a gente tem forças internas para lidar com ela. Então, agora, encontra um campo propício para se manifestarem, no momento onde a gente está preparado para lidar com aquilo, para que a gente possa se libertar. E aí, aqui, o nosso último slide antes da conclusão, falar um pouquinho sobre essas ações curativas no que toca o pensamento e a cura. Então, primeiro, para compartilhar com vocês, Divaldo Franco, em diversas de suas palestras, ele relata pessoas que atribuem a sua cura à fé, à modificação do seu comportamento, né, prática do perdão, da meditação, da prece. Ele inclusive cita o caso do próprio primo dele, do Nilson Pereira, que é o fundador da Mansão do Caminho junto com o Divaldo. Ele teve um câncer e ele se curou 100% desse câncer através das visualizações terapêuticas que o Divaldo tem online, tem no site da Mansão do Caminho. Nós temos até CDs dessas visualizações terapêuticas que o Divaldo nos ensina a fazer. E o Nilson acabou morrendo de câncer, mas de um outro câncer, não desse. Então, um ele conseguiu e o outro, né, ele tinha que ir. Então, como isso que a gente está falando como ação curativa, então as vibrações positivas, a fé, a prece e os passes podem harmonizar o campo energético e ajudar no processo de cura. Então, isso mostra pra gente que a mobilização da fé, por exemplo, e do poder da mente. A nossa mente, gente, tem assim poderes que a gente ainda não sabe usar, né? Mas isso pode ajudar a complementar os tratamentos médicos convencionais. Então, essas práticas espirituais que a Márcia me perguntou, oferecem um suporte psicológico e emocional, ajudando os pacientes a encontrar resiliência durante esses momentos difíceis. Porque quando não tem nenhuma base religiosa, espiritual ou de fé, seja qual for, não precisa ser espírita, você vê que fall apart com muito mais facilidade. Você vê que tem muitos mais efeitos colaterais nas medicações.
você vê que as coisas não andam como deviam andar. Ao oposto de pessoas que têm essa fundação espiritual e de fé e de tudo, elas conseguem passar pelas dificuldades com mais resiliência, com mais facilidade, né? Então o Espiritismo, ele ensina pra gente que a fé e a prece têm um papel fundamental na nossa saúde, quando estamos bem e quando não estamos bem. Por quê? A prece é uma forma da gente elevar a mente, fortalecendo o espírito para lidar com o sofrimento que está ali, né, que vai ter que ser vivido. E a fé proporciona serenidade e confiança, diminuindo a angústia e o medo. Então tá aqui, a fé diminui a angústia e o medo, que diminui aquela emoção negativa, que faz um campo menos propício para o desenvolvimento da doença e mais propício à cura da doença. É a última coisa. E o passe, só para a gente terminar esse slide aqui, o passe que a gente toma aqui na casa espírita, que não precisa ser na casa espírita, pode ser benzer, pode ser reiki, o passe no sentido de ser receber essa energia de cura, né, positiva e de amparo espiritual, o que vai ajudar o espírito, então, e a pessoa a reequilibrar esse campo energético do corpo físico, assim como o corpo energético do corpo espiritual. Quer falar alguma coisa, não? Sim, eu estudando uma vez sobre ação e reação, eu came across uma mensagem de Chico Xavier que eu nunca tinha lido antes. E se eu me lembro da mensagem, ela fala mais ou menos assim: em determinado momento da nossa vida, quando a justiça divina manda lavrar a sentença dos nossos próprios erros do passado, ou seja, todos de nós, um momento ou outro da vida, vai ter aquele momento onde a gente veio realmente resgatar algumas coisas, uns mais, outros menos. E ele fala que quando a justiça divina, naquele momento, nos encontra no trabalho do bem, na caridade, do amor, é mandatório que seja suspensa a sentença temporariamente. Por quê? Porque ele já se encontra em renovação naquele momento, ou seja, a ficha caiu. Que nós não estamos aqui para viver só para a gente. Que a vida é só um processo egoístico de amelioração de bens, de prazer, e é isso que a gente veio aqui para a Terra fazer. Quando a gente consegue dedicar um pouquinho da nossa vida para o próximo, qualquer ação nesse momento, isso de uma forma ou de outra reduz qualquer sentença karmática que a gente contraiu no passado. Não é? Então aí, quando você vai ver, era para vir aquele câncer naquele momento da vida, e naquele momento da vida a pessoa está se dedicando para tantas pessoas, ajudando tanta gente, fazendo tanta coisa para fora, que não seja só para si, que agora já não está tão necessário aquela doença. A educação, a pessoa mesmo já se autoeducou de ver que a realidade da vida é outra. Né? E aquilo me surpreendeu muito de ter lido aquilo, porque... Não, e realmente é profundo, né, da gente pensar. E aí quando a gente pensa num cenário como esse, né, de uma pessoa trabalhando, a gente não enxerga dentro desse cenário uma pessoa completamente desequilibrada, cheia de vícios, cheia de emoções negativas. Então você vê como as coisas realmente fazem sentido. A pessoa está ali trabalhando no bem, a pessoa está fazendo coisas, né, benéficas, caridosas para si, para outros, e vai de oposto a um cenário que a gente está pintando, aonde a gente vive diferente disso. Como disse Jesus, o amor. Eu estou vivendo isso agora. Eu estou com o diagnóstico tem umas 3 semanas. Eu tinha um nódulo benigno e ele está se tornando maligno. E eu descobri assim, no segundo, ele falou assim: olha, você foi tão abençoada, você está descobrindo no momento exato de retirar, de não ter que passar por uma quimioterapia, de não ter que passar por nada disso. Mas eu me propus há 1 ano e meio uma mudança interna muito pesada. E eu falei, eu estou disposta. E quando a gente se coloca à disposição, se prepara para sofrer muito. Mas vale a pena. Aí você começa a ver as sementes plantadas, elas você começa a ver nessa parte. Então hoje, quando eu passei, não tenho. Eu já estou curada. Aí vem essa questão da necessidade do controle, né? Que cada um tem os seus propósitos de cura, de um adoecimento interno. E a minha é muito controle. E eu queria que a médica fosse fazer essa cirurgia esse ano agora, porque na biópsia falou que tinha que ser uma cirurgia de emergência.
Meu marido falou comigo assim, entrega. A hora que for para fazer a cirurgia vai ser feita e você vai começando a soltar e entender quanto mais você solta, quanto mais você libera, que você consiga ter paz. Tendo esse propósito, eu nem lembro mais. Eu olho e falo assim, não, eu não tenho nada. Eu não tenho, porque eu consigo ver notariamente que eu tive a oportunidade de ser curada e de não ter que passar por um processo tão pesado. Eu tenho descoberto isso lá na frente, já não dando muito. Já não dando. Olha que bênção, né? Já ter essa reflexão, essa oportunidade, essa paz assim de espírito e vai dar tudo certo. Tem uma amiga que trabalha comigo e ela teve Hodgkin's linfoma, que é, né, relativamente fácil, mas também difícil de tratar, há 10 anos atrás. E ela é enfermeira, né, de oncologia, então sabe tudo sobre isso. A gente que sabe fica com mais medo ainda, né? Porque sabe de tudo que pode acontecer, né? Aí ela chegou, a Amy, e falou assim pra mim, que eu tava falando pra ela, eu vou falar sobre isso no centro no domingo que vem. Tá? Aí ela falou, você sabe uma coisa que mais me ajudou? Foi que eu recebi o diagnóstico, aí eu fui pro médico, e a gente, no meio médico, a gente não pode falar pro paciente, você vai ser curado, vai dar tudo certo, porque você não sabe, né? E aí ela falou assim, então ela não estava esperando ouvir isso. Aí a médica dela falou para ela, bem, já vamos falar, né, numa terminologia diferente com você, que você sabe exatamente o que é isso. Nós vamos fazer isso, isso, isso e isso, e aí você vai ficar curada. Aí ela falou, ué, ela falou, não é para o médico falar isso, ela falou, vai ficar curada. Mas ela falou que se agarrou aquilo. Aí ela falou assim, você curada? Ela falou, vai, vou te curar, nós vamos fazer isso aqui e você vai ser curada. Ela falou que aquilo fez tão bem para ela e que ela falou assim, a minha médica tá falando que eu vou ser curada, eu vou ser curada. E aí ela carregou isso durante o tratamento dela e faz 10 anos que ela tá curada. Então você vê que essa positividade, né, que essa emoção que causou nela. E ela falou, eu queria só mostrar para vocês esse livro, Método Autocura. Eu acabei de ler esse livro e esse livro ele é baseado nas obras de Joana de Ângeles, especialmente no livro Plenitude. É a história de uma médica que tem câncer e que ela então ela já era oncologista e ela está lidando com o próprio câncer e ela adota então, aí ela foi ler, espírita também, foi ler o livro Plenitude. Aí ela viu, peraí, eu não estou fazendo a minha parte. O que eu posso fazer para mim? O que é viver em plenitude? Então, durante o tratamento dela, ela fez o que você fez há um ano atrás, essa reforma nela de viver em plenitude. E aí ela conta a experiência dela, de o que ela fez, como que ela fez, step by step. E obviamente que ela está, né, curada. E hoje em dia ela dá cursos de autocura nos centros espíritas do Rio de Janeiro e em outros centros do Brasil. E aí eu quis comprar o livro. Então, quem quiser ler, eu vou doar para a nossa biblioteca para ser alugado. Quer dizer, como eu ia falar, Jesus falou que o amor apagará a multidão de pecados. Você pegou meu último slide de novo. Eu sou assim, às vezes. É quase esse. Acho que o seu último slide. Fugiu a pergunta. Daqui a pouco volta. Volta. A gente tem só uma... Você acha que comentou uma vez que o hospital que você trabalha tem um Healing Pass? Tem. Quem é que ministra esses passos? Então, é uma equipe, eu já fiz esse curso no hospital, né? E eu já até falei para vocês, eu fiz o curso no hospital, é uma coisa paga, né? As pessoas, qualquer pessoa pode fazer o curso de Healing Touch, e aí você tem como se fosse uma credencial para ir nos pacientes, você dá um touch, o paciente é um Healing Touch espiritual. É o passe como a gente dá, só que é muito mais longo, né, com mais intenção, aí usa um pêndulo que vai, esse chakra energético está desequilibrado, então vamos focar aqui, vai assim, aí você vai fazendo assim no corpo. Muito interessante o curso. Então, na parte prática, funciona? Com certeza, porque a pessoa tem a intenção de ajudar, mesmo que seja cobrada, a pessoa está encarando isso como é uma coisa que eu quero fazer. Então ela cobra, mas mesmo cobrando, a intenção dela é de ajudar, de restabelecer a energia da pessoa e tudo. Então a gente vê muito isso no hospital. Mas para mim, que já expandi um pouco o meu conhecimento, eu falei, não, mas aí você está nisso um monte de coisa. Cadê toda a parte teórica? Cadê a doutrina dos espíritos que nos ensina way beyond isso daí?
Mas é bonito e muitas pessoas usam nos hospitais e ajuda muito. Você vê o paciente mais leve, entendeu? Porque é a energia curadora ali que a gente falou, né? Que a pessoa recebe. Uma observação que eu queria fazer também é que às vezes uma doença vem de pessoa, não só para ensinar para ela, mas as pessoas que estão ao redor. Né? Eu tenho um exemplo simples de família de uma tia que ela teve, tipo, 30 anos atrás, um câncer. E aquilo, a positividade dela de lidar com tudo aquilo, transformou a família toda. Ela, nossa, viveu mais 30 anos, depois faleceu com 94 anos de uma outra doença. Mas assim, até os 92 anos ela saía todos os dias para vender catálogo, Natura, ficava as amigas assim. Nada nunca estava ruim. Aquilo transformou. Ela nasceu. Então aquilo tem um significado não só para a vida dela, mas para todas as pessoas que ela tocou. Os amigos, os familiares. Então, às vezes uma doença vem para ensinar. Libertar e ensinar. Não só a pessoa, mas também. Esse encorajamento, como é a pessoa, né, um modelo, assim, né, aquele role model para você seguir no seu momento de dificuldade. Obrigada, gente. Então aqui, ó, vamos concluir aqui pensando, né, no aprendizado e superação. Então, que a doença sendo uma oportunidade para refletir como o enfrentamento do câncer pode fortalecer o espírito e aprimorar a nossa jornada evolutiva. Porque, como a gente já falou antes, cientificamente, observando a progressão dos tratamentos que a gente conversou, a gente vai encontrar a cura do câncer? Com certeza. E não está muito longe. A gente vai encontrar. Só de ver como as terapias, né, de tratamentos têm evoluído. Não só isso, Cris, eu tenho visto muito, eu tenho muita gente no Instagram, amigos também que estão com câncer. Milagrosamente, assim, as pessoas tratando lá do dente estão ficando curadas. Pois é, fazendo todo esse approach, né, holístico de cuidar da emoção, do espiritual, do médico. Mas uma coisa que a gente quer lembrar é que Joana de Ângeles, ela fala assim, ó, que não existe doenças, existem doentes. Então, o que isso quer dizer, né? Que a cura do câncer vai surgir? Sim. Mas outras doenças vão surgir até que nós, seres humanos, não precisamos mais delas, né? Porque as doenças, seja ela qual for, elas nos remetem à importância de cuidarmos, de cultivarmos pensamentos positivos, de buscarmos o nosso autoconhecimento, né? Porque a gente sabe que isso pesadamente influi na nossa saúde do corpo e também do espírito. Então, tanto na parte física, quanto nos fatores de risco que a gente viu, quanto as manchas no nosso perispírito que a gente pode causar, a grande questão, gente, é que as doenças têm origem espiritual, né? Por quê? Porque por isso que o nosso melhoramento interior é essencial. Porque a origem da doença, seja ela qual for, vem do nosso espírito de uma forma ou de outra. Então, por que a gente diz isso? Quando nós formos seres mais equilibrados, seres mais harmonizados, né, com a nossa constituição física e espiritual, a gente não vai ser afetado pelos vícios. A gente não vai ser um ser humano que precisa fumar muito, que precisa beber muito, que se excede disso, que faz aquilo. A gente não vai ser aquele ser humano que só pensa em coisa negativa, que só se sente vítima, que são assim. A gente não vai ser aquele ser humano que manchou o nosso perispírito porque fez um monte de coisa errada e agora tem que reajustar. Nós vamos ser seres mais plenos, mais completos, e com isso precisa ter doença. Não combina, não funciona, não acopla. Então as doenças é uma necessidade ainda da nossa jornada evolutiva. E aí a gente quer dizer o quê? Que se nós formos acometidos por doenças, que a gente lembre disso, que a gente saiba que as doenças ainda fazem parte da nossa jornada evolutiva, mas que ela está limpando o nosso perispírito, o nosso espírito, para que a gente possa ter outras vidas melhores vividas e mais felizes. Faz parte da jornada. E a gente tem
sempre o método convencional, que só acontece também com a permissão divina, o seu avanço, e todo o outro que a gente viu aqui que a gente pode fazer, tá? Então, o amor, quase isso que você falou, o amor é a força transformadora que ajuda a prevenir e a superar as doenças, assim como a busca pela reforma íntima, né, para a gente resumir tudo que a gente falou, é o caminho essencial para a saúde do corpo e do espírito. Então vamos terminar todos juntos lendo essa frase. Vamos. O amor é o maior remédio. Ele cura as feridas da alma e do corpo. De Emmanuel. Então, obrigado por todos os comentários. A gente passou um pouquinho, mas vocês também conversaram, então não foi só eu que me atrasei. Eu creio que na Harvard University eles fizeram uma pesquisa que tinha cientistas do mundo inteiro, inclusive uma pessoa que se tornou minha amiga, uma médica brasileira, que também estava nisso. Eles comprovaram que a pessoa que tem fé em Deus, o que acredita no poder maior, essas pessoas adoecem menos. E quando adoecem, se recuperam mais rápido. É isso mesmo. Então, são as forças internas que a gente tem, né, na nossa alma, na nossa mente. A vibração mata o que a gente não consegue nem entender todo o ser humano. Mas eu trabalhando com câncer infantil, aí a gente, né, sabendo as coisas da doutrina espírita, é impressionante, gente, como eu já vejo quando a gente leva por esse aspecto espiritual. Então, vamos dizer, né, que são karmas que vêm, que o espírito ali já nasce com aquilo. E eu já vejo a diferença nas crianças. Aquela criança, aquele espírito, tá? Então, eu já estou olhando a criança como espírito, aquele espírito revoltado com a doença, já de pequenininho. Aquele espírito... Porque o que é criança pra gente? Gente, eu trabalho com as crianças, igual aquela foto que a gente viu, com tubo, careca, rindo, sorridente, quer brincar, quer fazer as coisas de bom humor. Criança com câncer não é mal-humorado, não. Estão felizes, como se nada tivesse acontecendo. Aí tô com um problema de náusea. Ah, eu quero porque eu quero brincar, não quero porque eu quero comer meu chocolate. Tô conseguindo, né? Você dá um remédio, ela fica bem. Tô com dor, me dá um remédio que eu quero sair pra caminhar. A gente faz caça ao tesouro, acho que chama, scavenger hunt, para as crianças na unidade. Então elas saem com um mapinha para elas saírem do quarto, para encorajar elas de caminhar. Elas saem com um mapinha, aí fala assim, ó, across room 6103, tem uma pista, aí elas têm que ficar procurando a pista. E aí quando a gente fala, ó, fulano vai sair do quarto para fazer isso, aí já fica as enfermeiras, os médicos, tudo assim. Aí a criança acha a pista, aí é um prêmio, aí todo mundo bate palma, aí você vê o sorriso, a criança pula de alegria. Então é essa criança com câncer, a maioria. Mas aí tem aquelas que é diferente. Tem aquelas que você já vê, aí você vê na família, porque câncer chama a família toda, que não tá ali por acaso. Todos fazem parte dessa luta. E aí você vê aquela criança que não importa o que você faz. Criança mal-humorada, que xinga a enfermeira, que xinga o médico, que chuta a mãe, que chuta o pai, que não importa o que você faz, você dá um presente, não quer, que tá assim, amarga. Criança também tem vibração pesada e a gente nota isso. E aí você vê que o tratamento delas é muito mais difícil. Essas são quase as que não make it, entendeu? Não sei da história karmática. Mas, para encerrar, vou dar um caso para vocês aqui de uma criança, para mim, 9 anos. Ele tá com osteosarcoma. E aí ele tem um irmão mais velho e um irmão do meio, tá? Uma graça. Família, um amor de pessoa. Aí eu falando assim, porque a gente está sempre conversando. Ah, você é o filho caçula, então você é o mimado, você é o que todo mundo dá atenção, você é o que o pai fala. Não, dá o brinquedo para ele porque ele é pequenininho. A gente brinca assim com as crianças, porque o do meio é o filho sofredor. O mais velho é o filho que tem que passa pelos pais, que, né, que não deixa isso, não deixa aquilo, tem que dar pro irmão. E aí o pequeno é o que aproveita a vida, né? Que os pais já estão mais relaxados e não sei o quê. Então a gente tem esse negócio, ah, você é o filho caçula. Aí eu tô falando isso, aí tá a mãe falando, pois é, todo mundo dá atenção pra ele. Aí o irmão mais velho, toda vez meu pai mandava eu dar a bola pra ele, não sei o quê. Eles começaram. Aí sabe qual foi o comentário dele? Do menino? Mas eu não sou o de mais sorte. Olha isso. Então você vê que é dele. É uma criança.
Então ele poderia estar ali e entrar na brincadeira. Eu sou mais mimada, eu sou mais não sei o quê, que é o normal de se ver, mas em casos e casos. Então, esse somos nós, nosso espírito. E é assim que a gente vai, e é assim que a gente aprende, e é assim que a gente evolui. Mas vamos lembrar disso daí, tá bom?